Atualmente, a neurologia é um campo de estudo médico que tem sua importância corriqueiramente reafirmada. Afinal, compete ao médico neurologista tratar várias afecções, como cefaleias e epilepsias, que estão cada vez mais frequentes na nossa sociedade. Por isso, se o senhor já teve uma dor de cabeça, com certeza, gostará de me acompanhar por essa caminhada ao longo da história da neurologia. Mas antes de começarmos, sejam muito bem-vindos ao MedTudo, o canal que mede tudo sobre a medicina. Inclusive, se os senhores gostam de temas acerca da história da medicina, não deixem de dar uma olhada no nosso acervo, pois tem muitos conteúdos legais lá esperando por vocês. Enfim, quando falamos sobre neurologia, principalmente para o estudante de medicina, percebemos que nem sempre temos reações positivas, isto é algo deveras comum que os médicos em formação costumem emitir ressalvas quanto à neurologia, já que muitas pessoas a consideram de difícil aprendizado. Bem, nesse sentido, algo que podemos afirmar, de fato, é que estudar o cérebro já é por si só uma tarefa árdua, sem mesmo pensarmos nas patologias envolvidas. Porém, a neurologia é um campo de extrema relevância. Isso porque as principais doenças degenerativas da velhice, como Parkinson, Alzheimer e demência, tiveram seu manejo melhorado devido a tal estudo. Assim, conhecer o passado dessa especialidade médica nos permite ter uma visão reflexiva sobre os erros e acertos que culminaram no conhecimento que temos nos dias de hoje, de modo que entender a história da neurologia permitir-nos a traçar grandes metas para o futuro das neurociências. Se começarmos do princípio, desconsiderado o suposto pleonasmo dessa expressão, é visível que o homem já tinha contato com as doenças do aparelho nervoso desde a pré-história. Afinal, sempre foram prosaicos os relatos de síndromes que indicavam problemas neurológicos comuns, como a epilepsia. A grande questão é que naquele momento histórico, e por boa parte do período anterior ao século XVII, crises epiléticas e outras afecções estavam fortemente vinculadas à magia e à religião. Convulsões, por exemplo, costumavam ser entendidas como obras de possessões demoníacas, maldições e muitas outras manifestações fantasiosas do imaginário coletivo. Se buscarmos opções de tratamentos, por outro lado, percebemos que desde o átimo em que a humanidade perdeu o cardiocentrismo, ou seja, deixou de ver no coração e em outras vísceras as origens dos sentimentos e da consciência. Passando a identificar essas funções no encéfalo, os mais bizarros tipos de tratamentos foram prescritos para amenizar os sofrimentos da cabeça. Pessoal, claro que não podemos nos arriscar a cair em uma mera percepção anacrônica, mas é intrigante como métodos, muitas vezes, invasivos e pouco científicos foram largamente utilizados ao longo da história. Por exemplo, como a capa do vídeo ilustra, as trepanações, ou em uma linguagem mais leiga, as perfurações com brocas da caixa craniana foram práticas triviais, principalmente, durante a Idade Média. Bem, se tentarmos esclarecer o cerne dessa discussão, fica evidente que a neurologia só fora vir a se consolidar como uma especialidade médica própria numa história muito recente. A partir, diga-se de passagem, do século XVIII. O que é algo bem curioso na verdade, galera. Uma vez que antes de se diferenciar, a neurologia era abordada por muitas outras especialidades com gênese anterior, a saber a cirurgia, a medicina interna e, notadamente, a psiquiatria. Mas antes que esse tópico se prolongue, gostaria de informar-lhes que vai sair um vídeo sobre a história da psiquiatria logo mais. Por isso, não deixem de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder todo esse conteúdo. Tudo certo, antes de prosseguirmos com o surgimento da neurologia em si, é mister que a gente discuta sobre o que diferencia esse saber dos demais. A neurologia, distintamente dos outros ramos médicos, possui um método de diagnóstico anátomo-clínico único. Afinal, como todo estudante de medicina sabe, o diagnóstico topográfico é o que caracteriza a neurologia, dada a importância para o médico ser apto a distinguir claramente as diferentes áreas afetadas do sistema nervoso, que podem causar um tremor na mão, por exemplo. Isso, por sua vez, auxilia em nos guiar ao longo da empreitada do vídeo, pois os primeiros estudos neurológicos foram designados no âmbito da neuroanatomia e da neuropatologia. Não é à toa que o primeiro grande nome de hoje recaia no pesquisador estrutural do cérebro. Detalhe pessoal, uma coisa que é verdadeiramente engraçada, é que os próprios eponimos presentes na neurologia nos provêm indícios da sua história. Ou seja, muitas das contribuições e avanços na área foram eternizados com a dedicação do nome de seus pesquisadores.
No caso, a primeira figura da qual falávamos é justamente o inglês Thomas Willis, que durante o século XVII, fora o pioneiro nos estudos estruturais e funcionais do cérebro, que forneceram a base para o advento da neurologia no final do século seguinte. Nesse aspecto, Willis descreveu não só diversos estudos sobre algumas doenças cerebrais, mas maiormente descrições minuciosas da anatomia funcional do sistema. Por exemplo, a descrição da circulação redundante do cérebro, com as artérias cerebral anterior, média e posterior do famigerado polígono de Willis. Entendido isso, essa primeira fase do saber neurológico foi caracterizada por grandes nomes de estudos estruturais do encéfalo e dos nervos. A saber, ao lado de Willis, tivemos o francês Paul Broca, com a descoberta de uma área cerebral vital para a fala. O tcheco Jan Evangelista Perkins, com estudos histológicos da região cerebelar. O alemão Fyodor Schivan, que descrevera a importância da bainha de mielina, dentre tantos outros reputados pesquisadores. Enfim, a neurologia só passou a ser tida como uma ciência médica, com os trabalhos de um médico francês durante o final do século XVIII. O professor Jean-Martin Charcot não recebe por mera coincidência, considerando o exposto, a alcunha de pai da neurologia. Dado que, durante sua carreira acadêmica, fundou uma escola francesa de neurologia que não só inaugurava o campo, mas repercutiu imensamente na formação da neurologia mundial e, inclusive, da neurologia brasileira, com os primeiros docentes da Faculdade de Medicina de São Paulo, que tiveram seus estudos justamente em Paris. Charcot dedicava seu tempo à análise de doentes de um grande hospital público de Paris, destinado a enfermos de natureza neurológica. Exatamente por esse fato, a partir de desenhos das alterações motoras e do estudo post-mortem de seus pacientes, Charcot fora capaz de enumerar milhares de saberes semiológicos importantes, além de permitir a compreensão de doenças antes relegadas, como é o caso da epilepsia. Nesse panorama, Charcot fora responsável pela caracterização dos diferentes tipos de distúrbios urinários de causa neurológica, pela descrição da artropatia de causa neurogênica conhecida como articulação de Charcot, pelo entendimento da síndrome piramidal, da semiologia do corno anterior e da doença de Parkinson. Além de seus estudos sobre esclerose, sobre a doença de Charcot-Marie-Tooth, da patogênese da hemorragia cerebral, dentre tantos outros. Da liderança desse ilustríssimo mestre, formou-se uma grande geração de neurologistas franceses que repercutiram com descobertas para o ramo. Sendo interessante citarmos Brown Sequard, Deherin, Pierre-Marie, Gilles de La Tourette, que descrevera a curiosa síndrome que leva a um comportamento socialmente desmedido dos acometidos, Joseph Babinski, que, olha só pessoal, observou o reflexo mais conhecido no mundo, com grande importância para pacientes pediátricos ou que tiveram um acidente vascular, por exemplo. Até mesmo o famigerado Sigmund Freud teve como mestre o pai da neurologia. Entendido isso, senhores, basta que citemos pontualmente as demais escolas que tiveram, durante o século XIX, uma importância para o campo da neurologia. Como, a exemplo, a escola britânica, cujo principal expoente, Sir William Richard Gowers, descreveram um sinal peculiar quanto ao modo que portadores de miopatia se levantavam do solo. Ou, então, Samuel Alexander Kinnear Wilson, que descrevera a doença que leva o seu nome. Da escola alemã, dois nomes sobressaem, sendo o de Moritz Homberg, o primeiro médico que observara o sinal de Homberg, diante da avaliação do equilíbrio estático dos pacientes com lesões proprioceptivas. E, não menos importante, Alois Alzheimer, que estudou, dispensadas as apresentações, uma das causas mais comuns de demência atualmente. Por fim, um representante da escola americana, Miller Fisher, que foi responsável pela descrição de uma síndrome, que como havíamos discutido, também leva o seu nome. Era mais isso, senhores. Espero que esta visão panorâmica da história da neurologia tenha causado grandes reflexões, principalmente no que monta ao futuro da profissão. Qualquer dúvida, crítica ou elogio, vocês estão mais do que convidados a deixar aí nos comentários. Forte abraço e até a próxima!